Creepypasta. O urso estava com fome e só tinha a marcha. Era mais uma tarde tranquila, e hoje era o dia em que eu passaria com minha filha Emily. Como pai divorciado, esses momentos eram muito especiais para nós. Emily me pediu para assistir a um desenho chamado Marsha e o Urso, que ela adorava. Sem Netflix, recorremos ao YouTube e começamos a assistir a um episódio. O título do episódio era intrigante. O urso estava com fome e só tinha a marcha. Iniciamos o vídeo e tudo parecia normal no começo. No entanto, à medida que o episódio avançava, algo estranho aconteceu. A atmosfera do desenho começou a mudar e os personagens pareciam diferentes, mais sombrios. Olhei para Emily e vi que ela estava chorando, mas sem emitir som. Tentei gritar, mas uma força estranha parecia impedir que qualquer som saísse da minha boca. Fiquei aterrorizado e preocupado com minha filha. O que estava acontecendo? Conforme o episódio avançava, eventos paranormais começaram a se desenrolar. O ambiente do desenho ficou cada vez mais macabro, com sombras sinistras e um clima opressivo. Marsha e o urso estavam agindo de maneira estranha, como se estivessem possuídos por algo maligno. Eu estava desesperado para tirar Emily daquela situação, mas parecia que estávamos presos naquele vídeo perturbador. Eu tentava protegê-la, mas a sensação de impotência era avassaladora. Enquanto assistíamos a esse pesadelo, aterrorizados, o título do episódio começou a fazer sentido de uma maneira sinistra. Parecia que o urso estava realmente faminto por algo, e a única presa disponível era a marcha. A tensão atingiu o ápice quando o episódio chegou a um clímax aterrorizante. Naquele momento eu não sabia se conseguiríamos escapar daquela experiência aterrorizante. O que quer que estivesse acontecendo era mais do que apenas um simples desenho animado. O clímax do episódio era uma cena aterradora. Marsha estava encurralada pelo urso, e sua expressão de terror era realista demais para um desenho animado infantil. O ambiente escuro e macabro tornou-se quase insuportável, e eu sabia que precisávamos sair daquela situação o mais rápido possível. Minha mente estava em turbilhão. Eu estava desesperado para encontrar uma maneira de interromper o vídeo ou fechar o aplicativo, mas todos os meus esforços eram em vão. Nada funcionava. Olhei para Emily e seus olhos estavam fixos na tela, cheios de lágrimas silenciosas. Foi então que percebi que algo estava acontecendo além do nosso entendimento. Não era apenas um desenho animado. Parecia ser uma força sobrenatural nos prendendo àquela realidade. Finalmente, quando parecia que não poderíamos suportar mais um segundo, o episódio terminou abruptamente. A tela ficou preta e a sensação de opressão começou a diminuir. Emily e eu nos olhamos aliviados, finalmente capazes de nos comunicar novamente. Eu desliguei o computador e Emily abraçou-se a mim, tremendo de medo. "Papai, o que foi aquilo?" Ela sussurrou com a voz trêmula. Eu não tinha respostas. Foi uma experiência aterrorizante que não conseguia explicar. Decidi que nunca mais deixaria Emily assistir a vídeos sem supervisão. Tentei esquecer aquele episódio perturbador, mas ele permaneceu em minha mente, assombrando meus pensamentos. Eu sabia que nunca mais olharia para Marsha e o urso da mesma forma. Aquela tarde sombria havia deixado cicatrizes profundas em nossos corações. Emily e eu tentamos seguir em frente, mas sempre nos lembramos daquele episódio estranho e aterrorizante que nos fez questionar a realidade do que vemos na tela. Após aquela tarde aterrorizante, Emily já
já estava com sua mãe. Eram cerca de 3:12 da manhã quando meu celular tocou. Era a mãe de Emily, e sua voz estava trêmula, carregada de medo e lágrimas. Ela disse: "Você precisa vir aqui agora. Emily está deitada na cama, sem vida." Meu coração afundou ao ouvir aquelas palavras. Apressei-me para a casa de minha ex-esposa, e quando cheguei, fui recebido pelo cenário mais angustiante que jamais poderia imaginar. Emily estava deitada imóvel na cama, seus olhos fixos no teto, sem vida. O desespero tomou conta de mim, mas o que tornou a cena ainda mais perturbadora foi o som que ecoava pela casa. A TV da sala estava ligada, exibindo Marcia e o Urso, o mesmo desenho que havia nos aterrorizado naquela tarde fatídica. Minha ex-esposa estava em choque, e o som distorcido daquele desenho preenchia o ambiente de maneira estranha e arrepiante. Era como se o episódio nunca tivesse terminado, como se aquela entidade maligna que nos prendeu àquela realidade macabra estivesse de volta. Apanhei o controle remoto e desliguei a TV, mas o estrago já estava feito. A vida de Emily havia sido misteriosamente roubada naquela noite, e nenhuma explicação lógica poderia explicar o que aconteceu. A partir desse dia, minha vida mudou para sempre. As perguntas sem resposta, o medo constante e o sentimento de impotência me assombrariam pelo resto da minha existência. Nunca mais pude olhar para Marcia e o Urso sem sentir